ao vivo nesta sexta-feira com o Padre Dário Bossi, que é assessor da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Sociotransformadora e da Comissão Episcopal para Ecologia Integral e Mineração da CNBB. E olha, você pode participar com a gente do programa, é só mandar a sua pergunta para a página do YouTube Rede Vida ao Vivo Oficial. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Ana. Um prazer estar com vocês e com todas as pessoas que nos acompanham. Participa do programa também a jornalista Giovana Leonardi. Muito boa noite, Giovana. Boa noite, Ana, e obrigada, Padre Dário, pela presença. Padre, qual que é o propósito da Comissão da Ação Sociotransformadora da Igreja? Olha, para as pessoas que nos acompanham entender também, a igreja é muito complexa, é presente em todas as esferas da vida humana, não é? Mas para se organizar, a própria a CNBB, a organização da igreja no Brasil, se estrutura por comissões, quer dizer, por eixos temáticos, né? Então, existe a comissão da liturgia, da catequese, existe a comissão da família, da vida da família, existe a comissão das juventudes ou missionária, e tem essa comissão sociotransformadora, que na verdade tem um papel meio transversal. Quer dizer, nós somos aqueles que devem também incomodar as outras comissões para compreenderem que o papel da igreja como um todo, né, de qualquer cristão e cristã, é transformar. Dá aquela leve cutucada. Sim, às vezes nem muito leve. Porque a palavra transformar é uma palavra-chave para o cristão. O cristão é uma pessoa, tanto nas relações cotidianas como na vida social, no ambiente onde está, que quando passa faz a diferença. Se tu for cristão e não mudar as pessoas com que você se relaciona, não mudar a história onde tu vive, o ambiente onde tu está, tu é como sal sem sabor, tu é como uma vela apagada, né? Que o Evangelho diz, só serve para ser jogado fora. Então, a Comissão Sociotransformadora ajuda a igreja toda a entender que a nossa missão é transformar a sociedade como? Conforme o sonho de Deus. Então, é tornar a sociedade um pouco mais próxima ao sonho de Deus. Ou, se quiser, vou te dizer com as palavras do Papa Francisco. O Papa Francisco, uma vez perguntaram para ele, depois ele escreveu também na Fratelli Tutti. Papa Francisco, o que é evangelizar? E ele disse assim, evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Então, é tornar o mundo mais próximo ao reino de Deus. Essa é a nossa missão. E nesse propósito, nessa missão de tornar o mundo mais próximo de Deus, quais são as áreas de atuação que o senhor mais destaca da comissão? É bem grande. A nossa comissão tem 27 pastorais sociais que acompanham e mais outros organismos e também aliados, né? Então, é uma comissão que tenta atuar em todas as esferas onde é preciso que a igreja se comprometa. Para entender melhor, a gente se organiza também em blocos. Tem um grupo de pastorais urbanas. Então, são todas as pastorais que atuam, de fato, no mundo urbano. A pastoral de moradia e favela, a pastoral do menor, a pastoral que mais trata o tema carcerário, todas as pastorais que têm a ver com os desafios que se encontram na cidade. Depois tem uma esfera que são as pastorais do campo. Então, todas as pastorais que atuam, por exemplo, com os conflitos de terra, a pastoral da terra, ou com a questão indígena, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e a pastoral indigenista. Os pescadores, aí existe a pastoral do mundo dos pescadores e dos ribeirinhos, etc. Depois tem a pastoral da mobilidade humana, quer dizer, todo o tema das migrações, né? Então tem o Serviço Pastoral dos Migrantes, tem a Pastoral dos Migrantes, a Pastoral Rodoviária, a Pastoral dos Nômades. E finalmente tem um outro bloco que é todo o campo, poderíamos chamá-lo da saúde e do cuidado. Então, por exemplo, a própria Pastoral da Saúde, a Pastoral da Criança, que é muito conhecida, né? Porque é aquela que por muitos anos e ainda hoje tem salvado vidas, né? De crianças em crise alimentar ou famílias em situação de insegurança alimentar. Enfim, aí a gente tenta
acompanhar toda essa esfera de pastorais, conectá-la com outros serviços, como, por exemplo, a Caritas, ou a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, outros serviços estruturados na Igreja do Brasil. O leque é muito grande, então vocês têm apoio de instituições, outros serviços e do governo também, para conseguir ajudar todas essas áreas que o senhor descreveu agora para a gente? Esse é um desafio, porque o nosso papel é ajudar quem está lá na ponta, tipo um cristão, uma cristã que na sua paróquia, na sua comunidade, se interroga e diz, como é que eu posso fazer mais, né? Aliás, às vezes Deus põe esse chamado, né, como uma vocação especial, né? Você não pode ser um cristão assim de banco, como a gente diz, né? Você tem, além de ir à igreja ou de participar de um grupo de oração, você tem que ter um compromisso, uma inserção social, né? Então, o nosso papel é este, né, de ajudar aquela pessoa a saber como é que pode colocar a sua qualidade, o seu conhecimento, a sua experiência a serviço. Mas depois, como você bem diz, a gente tem que ver como isso se estrutura dentro da sociedade. Então, a gente organiza as pessoas em pastorais e organiza as pastorais no contato com a sociedade civil e com o governo, né? Então, por exemplo, recentemente, a comissão nossa está construindo ainda um convênio com o Ministério para Desenvolvimento Social e Combate à Fome, exatamente para trabalharmos juntos, né? Porque quando a igreja também se associa ao poder público, aí se potencializa a iniciativa e saem respostas mais consistentes. E o bom da igreja, que o próprio governo valoriza, é que a igreja está presente capilarmente, está lá na ponta, né? Falávamos antes, né? A igreja está nas periferias urbanas, está também nos cafundó dos maiores interiores, né? E aí o governo ajuda nisso. Isso é ótimo. Vamos chamar a Giovana para o nosso bate-papo? Giovana, nós temos perguntas? Temos sim, Ana. Pergunta para o Padre Dário, que vai fazer a jornalista Fabiana Mingoni. Olá, Padre. Quais são os desafios enfrentados pela Comissão Sociotransformadora da Igreja ao tentar promover as mudanças sociais? Eu diria, o desafio maior é exatamente como diz no Evangelho, quando Jesus chora ou se mexe nas entranhas. Quer dizer, o desafio maior é a dor que a gente sente ao ouvir o grito dos pobres e o grito da Mãe Terra. São ainda situações muito gritantes no Brasil. A gente sente uma distância grande entre o sonho, né? Papa Francisco usa muito essa expressão dos sonhos, o sonho que a igreja tem e a realidade. E essa distância pode ser diminuída, pode se aproximar, como dizíamos antes, o mundo ao sonho de Deus, só a partir do compromisso de cada um e cada uma de vocês. Então, o desafio maior é como mobilizar as igrejas nos seus territórios, as comunidades que estão na base, as paróquias, para que não fiquem insensíveis ou resignadas frente a esse grito. Às vezes, a gente ou perde a sensibilidade, como na parábola do bom samaritano, aqueles que passam sem nem olhar, né? O Papa diz que, às vezes, temos a doença do pescoço, que olha errado, né? Que olha para... que vira a cabeça para não olhar o rosto do pobre. E outras vezes a gente perde como que a esperança se resigna. Então, o desafio maior é isso, como vencer a indiferença e como vencer a resignação para mobilizar as pessoas a acreditarem que sim, é possível levantar quem está ferido ao lado da estrada. Como que o senhor faz isso? Para os leigos que o senhor conhece, trabalha, cuida, como que o senhor leva essa mensagem, essa importância da igreja estar em todos os lugares e da gente não ter uma cabeça e um pescoço virado só para um lugar, a gente olhar um todo? Eu penso assim, primeiro, não deixar que nossa oração, nosso culto, que é aquilo que caracteriza o cristão, seja estéril. Então, eu gosto muito nas celebrações, nas orações, na formação, nos momentos que temos, que reúnem a comunidade cristã, de provocar para que quem celebra, quem reza,
não fique olhando só para si e não fique olhando só para Deus, mas fique olhando para o mundo também, porque esta é a composição que torna o cristão completo. A pessoa, a relação com Deus, mas também a relação com os irmãos e as irmãs. Então, o primeiro movimento é incomodar, né? Que é um movimento profético. Os profetas na Bíblia vieram para incomodar. O segundo é fazer com que as pessoas acreditem no potencial que elas têm. O Papa Francisco diz assim, somos frágeis. Na Fratelli Tutti ele escreveu isso, né? Depois do tempo de pandemia, nunca como na pandemia a gente sentiu quão frágil é a vida humana. Somos frágeis, mas quando a gente começa a se dar a mão, a fraternidade supera a fragilidade. Então, acho que construir fraternidade a serviço dos empobrecidos é aquilo que dá esperança, que dá uma motivação às pessoas também para saírem de seu canto resignado ou às vezes desesperançado. Giovana, temos mais perguntas? Temos sim, Ana. O Matheus também fez uma pergunta para o Padre Dário. Temos? Padre Dário, como a igreja promove a conciliação entre o trabalho, família e fé? Uau, que pergunta difícil. Matheus, parabéns. Trabalho, família e fé. São três dimensões que, como eu dizia antes, conectam a esfera da pessoa, da pequena comunidade que é a tua família e do social. É bem interessante isso, porque a gente nunca pode isolar essas três esferas, né? Às vezes temos os cristãos que adoecem de, como o Papa Francisco chama, os cristãos que se limitam às ONGs, né? Quer dizer que adoecem só numa perspectiva ligada só à dimensão social. Que vivem disso, só procuram isso, não Isso. vê uma outra alternativa a não ser viver da ajuda social do governo, da igreja. Isso. E outras vezes temos cristãos que se isolam buscando só o seu próprio individualismo, né? O seu próprio sucesso, a sua própria autorreconhecimento, né? E outros que se isolam na sua pequena família, né? Eu e a minha família, e o mundo termina, né? Então, família, fé e trabalho nos ajudam a entender que um bom cristão tem que integrar essas três esferas. Se autopromover como pessoa, encontrar a sua identidade, valorizar a sua vocação, cuidar da sua família, mas nunca se isolar. Fazer com que a sua família esteja a serviço da família humana, que é outra dimensão da família. O senhor estava falando que a igreja ela está em qualquer lugar, de ponta a ponta, atingindo esse Brasil tão grande. Mas o Brasil é tão plural, é tão imenso. Os desafios são os mesmos? Ou em cada canto a igreja tem um desafio diferente para com o seu povo? Esse é o lado bom da igreja, que tem o desafio de a gente usa a palavra inculturar, quer dizer, assumir a mesma mensagem do Evangelho, mas assumi-la conforme a cultura e o desafio social que existe naquele contexto. Eu sou de origem italiana, mas quando eu vim ao Brasil, os primeiros anos tive que fazer muito silêncio, muita escuta e aprender como dialogar com o contexto brasileiro. Aí comecei a trabalhar na periferia de São Paulo, um mundo louco, né? Violento, difícil, com muitos desafios, sobretudo eu trabalhava na área de criança e adolescente, muita violência, perdemos muitas vidas naquela época. Depois fui transferido para o Nordeste, o Maranhão, a região amazônica, outro mundo. E é bonito isso, uma igreja que se faz missionária, que tem que se reinventar, tendo o pano de fundo do Evangelho, mas no desafio de entender como esse mesmo Evangelho se transcreve, se encarna em outras culturas, em outros desafios, né? E sempre aprendendo, esse é o lado bom de ser missionário. Inclusive, desafio vocês que nos escutam, a assumir esse desafio da missão, sair do teu padrão de fé e tentar viver a tua fé em outros contextos, te enriquece muito e às vezes te ajuda a reconhecer quais são as questões essenciais da fé e quais são aquelas que às vezes a gente teima tanto, de modo às vezes até fundamentalista, e na verdade são questões tão pouco relevantes, né, frente aos desafios que a gente enfrenta, né? Então, seja missionário para aprender qual que é o coração, o núcleo, a alma da fé que a gente vive. O senhor falou da pandemia, que a pandemia mudou a gente,
mas ela mudou para melhor naquele momento e permaneceu? Ou voltamos a sermos egoístas depois que tudo estava resolvido e não vemos mais o próximo que está na desigualdade, na fome? A pandemia, havia muita expectativa com respeito a isso, né? A própria Fratelli Tutti foi escrita exatamente pelo Papa dizendo é a última oportunidade que temos para amadurecer esse sentimento, essa convicção que tudo é nosso irmão e irmã, né? Não só as pessoas, mas também o resto das criaturas, né? Mas realmente parece que a gente virou página e perdeu um pouco as provocações que vinham. Até a própria convicção que somos frágeis, que é algo essencial, porque se a gente não reconhecer a nossa fragilidade, a gente voltará a se considerar um super-homem, uma super-mulher, e na prática esqueceremos da importância e da necessidade que temos do outro. Então, e também de Deus, né? Porque quando a gente se sente super, a gente esquece também de Deus. Então, como é importante isso? Recuperar a fragilidade, como redimensionar o nosso ego e refortalecer o nosso nós, né? Esse é um caminho que a pandemia talvez ainda não nos ensinou, mas ainda estamos a tempo para sentir que tudo que é cristão é também comunitário, é coletivo, é um chamado para que tenhamos no coração, nos olhos, na mente, a busca do bem comum de todos e todas. Giovana, temos mais perguntas? Temos, Ana. Agora a pergunta para o Padre Dário vem com a participação do diretor da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Quando uma diocese cria uma nova paróquia, tem como padroeiros santos conhecidos, antigos, tradicionais, como Santo Antônio, São Benedito, São Cristóvão. Onde está a dificuldade do Brasil de venerar seus santos e beatos, criar paróquias de Anchieta ou de Irmã Dulce, de conseguir a beatificação do servo de Deus, o padre Ezequiel Ramin, assassinado em 24 de julho de 85 em Rondônia? A questão, padre, é cultural, é social, econômica ou religiosa? Gosto muito dessa pergunta e agradeço porque o padre Ezequiel Ramin é meu irmão da minha mesma congregação, é missionário comboniano, e realmente ele foi morto de um modo muito trágico ao dar a vida e amando de modo pleno os povos indígenas e os sem terra lá em Rondônia, em 85. Mas a pergunta é muito boa, porque os santos são aqueles que inspiram, né? E como é importante que sejamos inspirados por santos nossos, por santos que tocaram esse chão, que deram neste chão suas respostas, né? São os mais próximos, são aqueles que podem, como dizíamos antes, nos ensinar como viver a fé no nosso território. De modo especial os mártires, porque os mártires são aqueles que deram até o sangue para isso, né? Então, acho que eles deveriam orientar mesmo o nosso caminho e, quem sabe, né, serem cada vez mais os padroeiros de nossas comunidades. Exaltando a presença e a importância dos santos, nós vamos para um breve intervalo, mas aproveita para participar. Mande sua pergunta para o Padre Dário Bossi no próximo bloco. Nós vamos falar sobre ecologia e Sino da Amazônia. Voltamos ao vivo nesta sexta-feira com a presença do Padre Dário. Padre, o senhor teve uma experiência missionária muito rica durante 10 anos no Maranhão, que levou o senhor a ter um olhar diferente para a ecologia. Conta para a gente, para quem está assistindo a gente nesta noite de sexta-feira. Foi uma conversão, foi uma grande mudança para mim, porque, como dizia antes, eu vinha de um contexto urbano, né? E na cidade de São Paulo é uma selva de cimento, né? Mas aí fui enviado numa região amazônica, inclusive tive que desmontar minhas expectativas, porque imaginava de chegar na floresta, e na verdade é uma região amazônica já quase totalmente desmatada, o que já foi um golpe, né, no estômago, porque as pessoas me contavam como mudou rapidamente, em 40 anos, né, a realidade de lá, no avanço do arco do desmatamento, né? E para mim foi uma conversão ao escutar as pessoas. Eu fui pároco lá por 6 anos e depois, nos 4 anos seguintes, a congregação missionária minha, dos missionários combonianos, me liberou para me dedicar inteiramente à questão socioambiental. Foi ali que entrou um pouco em mim toda a questão também, o amor à Amazônia,
a busca de relações mais profundas e atentas com os povos quilombolas, com os povos indígenas que estavam muito na nossa região. E também o grande tema da mineração. A região onde eu morava, onde ainda vou frequentemente, é fortemente ameaçada e atingida pela mineração, a Ceilândia. É um canal de exploração e de exportação do minério de ferro que sai do coração da Amazônia. Inclusive fizemos reportagens nas várias televisões católicas sobre isso. E isso me ajudou a entender também como se conecta todo o tema do modelo de extrativismo predatório, como é chamado, e, portanto, de uma economia voltada, a gente chama, uma economia baseada no ciclo do saque. Extrair, consumir, descartar. Esse é o ciclo do saque. Como se não tivesse fim. Exatamente. É um círculo vicioso e autodestrutivo, né? E como isso pode ser invertido num círculo de vida, que são o círculo das economias locais, diversificadas, fundadas na agroecologia, na iniciativa desses povos, numa relação mais integrada com o território e o meio ambiente, né? Então, essa foi um pouco toda a minha caminhada. E foi interessante descobrir como, na base de tudo isso, tem a fé. Isso, olha, foi uma intuição impressionante, porque muitas pessoas se perguntam, bom, mas isso tem a ver o quê com a fé? Por que a igreja se compromete com essas coisas, né? O Papa Francisco já 15 anos atrás dizia isso, 10 anos atrás. Mas eu senti que aquilo que mais enraiza e fortalece as comunidades em seus territórios e que dá força para elas também resistirem frente à agressão desses grandes projetos é exatamente a fé. Quer dizer, o amor que as pessoas têm para com sua terra, os seus ancestrais, a memória das pessoas que eles ensinaram a viver lá. E a própria comunidade cristã que lá viveu é aquilo que mantém a comunidade forte e resistente. Então eu disse, essa é a minha missão, fortalecer a fé das pessoas para que elas cuidem não só de seu interior, de sua espiritualidade, mas também de tudo aquilo que se conecta com a vida das pessoas. A casa comum, que o Papa Francisco tanto fala. Giovana, nós temos perguntas sobre o tema? Nós temos sim, mas nós vamos ouvir primeiramente agora a pergunta da jornalista Andréa Bonatelli. Boa noite, Padre Dário. Na sua opinião, quais os maiores riscos que correm os missionários na Amazônia nos tempos atuais? Olha, falamos de mártires. Eu tenho que dizer que talvez os riscos maiores são corridos pelos próprios povos, porque os missionários e as missionárias, de certa forma, pelo status que eles têm, o vínculo com a igreja, a identidade um pouco institucional, etc., são um pouco mais protegidos. Claro, às vezes sofremos calúnias, ataques, muitas críticas, mas isso é muito menos se comparado àquilo que quem está lá na ponta, os catequistas, as lideranças, as pessoas que se expõem, como dizíamos antes, para defender a comunidade, para defender o território, em nome de Jesus, fazem isso e muitas vezes são ameaçados de morte, são excluídos ou expulsos de suas comunidades, têm que fugir e às vezes morrem, né? Está aumentando o número de conflitos no campo e o número de pessoas mortas por conta disso e, como digo, muitas vezes mortas em nome da fé. Os mártires são isso, pessoas que, em nome desta fé, defendem os seus territórios. Eu quero honrar muito estas pessoas e dizer que elas estão presentes, que elas, o nosso povo diz assim, são como sementes que não foram arrancadas, mas estão lá, embaixo da terra, com raízes fundas, e voltarão a brotar, e voltarão a dar novos frutos de justiça e de paz. É um desafio global, padre, portanto que gera de interesses, que o senhor falou, da mineração, das riquezas da Amazônia. Não é só no Brasil, é o mundo de olho numa floresta. Como equilibrar essa balança? Até que ponto a ecologia, essa casa comum, está sendo mesmo pauta e sendo cuidada? Ou se por trás tem só um interesse em explorar. Eu penso assim, a gente está se fazendo as perguntas erradas, né? Porque às vezes a gente acha que o progresso, o desenvolvimento significa adequar-se, né, a um determinado modo de vida
que não é o modo que vai levar para o futuro o nosso Brasil. Essa urbanização crescente, essas cidades que estão estourando, massificando as pessoas, concentrando a violência nas grandes periferias, a expulsão das pessoas do campo, a falta de oportunidades para quem quer cultivar ou crescer a partir daquilo dos recursos que tem em sua volta. A contaminação das águas e a diminuição das oportunidades para as comunidades que estão nos territórios, a falta de reconhecimento das terras indígenas, está indo tudo na contramão daquilo que é o verdadeiro progresso. O progresso para o Brasil é exatamente garantir às pessoas um futuro sustentável no território onde elas estão, fazer com que elas nos ensinem novos equilíbrios de relação com o meio ambiente. Quem defende e quem nos ajuda frente à crise climática, por exemplo, e nesses dias choramos com o povo do Rio Grande do Sul pela crise que está enfrentando, fruto da crise climática, quem defende o Brasil e o mundo frente a essa crise climática são exatamente estes povos cuja experiência de integração com o meio ambiente esfria o clima, permite uma diminuição das emissões, permite uma relação muito mais integrada. Então, o verdadeiro progresso, o verdadeiro futuro para o nosso país é ir nessa direção e não naquela que aparentemente o desenvolvimento está nos impondo. É isso que eu aprendi nesses anos de Maranhão, é isso que eu também tento viver no meu papel na comissão da CNBB. Giovana, temos perguntas? Temos, Ana, as perguntas estão chegando pelo canal oficial da Rede Vida no YouTube, Rede Vida ao Vivo Oficial. Se você quer perguntar para o Padre Dário, pode enviar que nós vamos ler a sua pergunta, assim como fez o Antônio Pitágoras de Barretos. Padre Dário, como explicar a relação entre milagre e fé, crença e esperança, alegria e sofrimento, neste contexto social e político brasileiro de hoje? Uau, outra pergunta difícil. Eu penso assim, é importante essa perspectiva do milagre e da esperança, né? É como que uma reserva de perspectivas, né? A fé é aquela capacidade de enxergar aquilo que ainda não aconteceu. É aquela capacidade de olhar para através e para além das dificuldades. É aquela capacidade de reconhecer as brechas de esperança, né? Dizia Dom Paulo Evaristo Arnes, de esperança em esperança, né? Quase como que projetando o caminho, né? Um pouco a utopia, ou como dizia de fato o Papa Francisco, a dimensão do sonho, né? Tudo isso ajuda a não nos prender ao realismo pessimista, né? Então a gente tem que ser realista na análise, mas esperançoso e esperançador no anúncio, na prática, no contágio, né? Isso é típico da nossa fé, sabe? É uma fé de olhos abertos, é uma fé que não se cega, que não quer fechar os olhos, como dizíamos no começo, não quer virar o pescoço para não enxergar os problemas, mas é uma fé que não se prende aos problemas, que não se deprime. É uma fé que sempre sabe dar uma luz de esperança. E hoje, só para concluir esse diálogo, creio que esta luz de esperança nos vem também de outros creios, de outras espiritualidades, né? Como é importante a capacidade de saber dialogar também com outras religiões. Pensemos, por exemplo, a profundidade, a esperança da espiritualidade indígena ou afrodescendente quilombola. Aprender deles faz amadurecer a nossa fé e permite uma aliança que nos levará longe, porque unidos. O senhor citou os indígenas, qual a situação deles e como eles enxergam a presença da igreja na terra deles? Como que é essa troca? A palavra mais forte que a gente sentiu quando preparávamos o Sínodo da Amazônia, visitando os povos indígenas e também as outras comunidades amazônicas, foi aliança. Olha que é uma palavra importante, porque é uma palavra bíblica, né? A Bíblia se funda na dimensão da aliança entre Deus e o seu povo. E os indígenas disseram, vocês, homens e mulheres de Deus, se querem nos anunciar o Deus da aliança, vocês têm que se aliar conosco, né? Vocês têm que ser nossos aliados. Realizem esse Sínodo da Amazônia, mas voltem para renovar e fortalecer esta aliança, que é uma aliança
que não se sela só entre pessoas, mas é uma aliança, como você dizia muito bem antes, que se realiza com toda a casa comum. Então, eu me sinto muito vinculado, muito amarrado, né, a esse pacto de aliança que os povos indígenas nos pediram e que sinto que é a maior das expectativas que eles têm, com muito respeito para com nossa igreja. Eles acham que a igreja hoje no Brasil, isso, olha, não é exagero, é talvez uma das maiores aliadas dos povos indígenas com respeito, por exemplo, à pauta territorial, né? Então, eles têm grande respeito, mas também muita exigência e nos cobram cobra nossa responsabilidade como cristãos para não abandoná-los. E qual que foi o retorno depois do sínodo para essa aliança? Se fortaleceu? Teve o que eles esperavam? Teve esse cuidado, esse olhar que eles queriam? Eu acho que sim, mesmo se ainda não suficientemente, né? Temos ainda muito a fazer com respeito aos povos indígenas. Mas, por exemplo, bom, agora talvez eu defenda o meu campo, né, falando da CNBB, mas a CNBB tem sido muito coerente, sabe, com respeito aos povos indígenas. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, está muito próximo aos povos. Recentemente, em abril, celebramos o acampamento Terra Livre em Brasília. O CIMI esteve muito forte. A CNBB entrou exatamente junto ao STF para defender a luta contra a tese do marco temporal, que é um drama incrível que está ameaçando todos os povos indígenas do Brasil. Então, a igreja se posiciona. Isso é muito importante, temos que reconhecê-lo. E acho que os indígenas estão dizendo que isso vale muito a pena. A Giovana tem perguntas. Temos sim, Ana, pergunta que veio pelas redes sociais. Vamos responder então. O João Roberto Silva, de Belo Horizonte, Padre Dário, pergunta como entender o fenômeno do aumento de moradores de rua. Ah, boa pergunta. Estávamos comentando disso Nos bastidores. Logo nos bastidores, que bom. Sinal que a gente está antenado, né? E que estamos em sintonia também com o nosso público. Olha, é um tema muito delicado. Talvez é hoje o rosto mais concreto do samaritano, que dizíamos no começo da transmissão, né? Desta parábola. Porque temos estas pessoas feridas em todo canto de nossas cidades, né? Dizíamos antes quanto isso aumentou. Em boa parte como consequência da pandemia, mas também como expressão, dizíamos antes, de um modelo que não é mais sustentável, né? Um modelo que vem urbanizando e centralizando e, portanto, excluindo cada vez mais. Nossas cidades são talvez a expressão mais evidente da desigualdade, né? Imagina, vou fazer só um exemplo. Em São Paulo, capital, a poucos quilômetros de distância, tem bairros onde a idade média das pessoas é 80 anos e a 10, 15 quilômetros de distância, essa idade média é 60 anos. Quer dizer, em 15 quilômetros temos 20 anos de diferença na expectativa de vida. Aí tu entende por que muitas pessoas acabam na rua, né? Porque é uma cidade incapaz de criar igualdade e acolhida. Então, se elas são a expressão mais forte do homem ou da mulher ferida à beira da estrada, nós temos que ser a expressão mais forte do samaritano, com suas 10 ações no Evangelho de Lucas, que olha, se mexe nas entranhas, sente compaixão, desce, levanta, carrega a pessoa, leva, responsabiliza outros, investe dinheiro, vai para a cidade, volta para cuidar. Muito importante isso, essa missão nossa, que inclusive a Pastoral do Povo de Rua está fazendo muito bem no Brasil inteiro. Agradecer aos voluntários, sim, que se doam tanto. É impressionante. Tem muita gente, desde o gesto mais simples, que é oferecer um pouco de comida, até o gesto mais paciente de escutar e visitar. Tem muita gente envolvida na Pastoral do Povo de Rua. Eu quero recomendar muito a vocês. Se tem até só um milésimo de tempo a dedicar, faça isso na Pastoral do Povo de Rua. Vai aprender muito, vai tocar nas feridas de Cristo que se encarna nestas pessoas. Vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Aproveita para mandar a sua pergunta aqui para o Padre Dário. O endereço está aparecendo aqui na tela. E voltamos nessa sexta-feira, já que com o Padre Dário, e a Giovana tem pergunta para a gente, né, Giovana? Isso, Ana, acompanhando aqui pelo Rede Vida ao vivo oficial, recebendo as perguntas para o Padre Dário.
Agora a pergunta é da Arlete Rodrigues, ela é de Manaus. Padre Dário, o que a mineração impacta na região norte do país? Uau, que boa, agradeço essa pergunta, porque parece que a mineração seja um problema pequeno ou pouco relevante. Às vezes as pessoas reduzem a preocupação pela mineração só ao buraco, né? Então, tudo bem, é um problema que... Aos garimpos. Isso, o garimpo, ou a mina, enfim, aquele espaço pequeno onde, na verdade, a mineração é um modelo, como dizíamos antes, lembra? Extrair, consumir, descartar, é um modelo que a gente chama de extrativismo predatório, né? Que os bispos, inclusive da América Latina, condenam como um modelo que não tem futuro. Lá no Maranhão, a gente diz a mineração não tem segunda safra, né? A diferença de qualquer solo que tu pode voltar, que te devolve em continuidade, de modo cíclico, né? Os resultados do trabalho humano, a mineração passa uma vez e depois deixa desolação. Claro que a mineração é necessária, mas a pergunta é qual é o nível essencial de mineração e por que hoje no Brasil tem essa taxa tão alta de extração, que não é necessária, mas é um negócio que está financiando o bolso de grandes empresas, inclusive muitas delas internacionais. Quem está se beneficiando? Porque a pessoa que mora ali, o ribeirinho, o indígena, a população, ela continua sem acesso, continua carente, continua com salário baixo. Quem é que essa mineração agrada tanto? Existe até uma expressão chamada a maldição da abundância. Quer dizer, em muitas partes do mundo, onde se descobriu que havia mais abundância de minério, de recursos naturais, como eles chamam, né? Foi os lugares onde mais se criaram impactos, às vezes até guerras, né? Mas mais em geral impactos e desolação. Então, eu amaldiçoo a abundância porque quando ela aparecer vai trazer para mim só azares e problemas. Então, a mineração no norte, só para terminar a resposta, é talvez um dos problemas maiores, porque a própria infraestrutura que se conecta com toda a necessidade de cavar para depois transportar e exportar é um sistema extremamente impactante, né? Onde eu vivia, de fato, a ferrovia, existia uma ferrovia do tamanho do meu país, como a Itália deitada entre Pará e Maranhão, para escoar. Imagina o impacto de uma ferrovia que atravessa mais de 100 povoados, né, em 27 municípios, em uma região que começa no coração da Amazônia, né? E, portanto, todos os problemas que se associam à mineração, que não trazem benefício e que bloqueiam a possibilidade de diversificar a economia, como dizíamos antes, para um benefício efetivo de quem vive nesses lugares. Vamos chamar a Giovana para a nossa conversa, que está pipocando de perguntas. Tá, sim, pipocando, Ana. E agora vamos acompanhar a pergunta da Cláudia Moraes. Padre Dário, como motivar os leigos para o extenso trabalho nas pastorais que foram citadas pelo senhor? Eu gosto dessa transmissão porque as perguntas mudam tanto, né? Mas mostram como tudo está interconectado e como a gente não pode separar, de fato, a nossa experiência pastoral dos compromissos. Então, voltando à experiência pastoral, ótima pergunta, né? Como motivar as pastorais, né? Olha, penso que precisamos começar do cotidiano da comunidade. Qual que é o cotidiano da comunidade? A comunidade se encontra para celebrar, se encontra para catequese, se encontra para os grupos familiares, para os grupos de jovens, para atividades formativas. Então, que nenhuma dessas situações se isole, feche os olhos, esqueça que a igreja é feita para a missão, né? Senão vamos construir uma igreja enquadrada nas paredes do templo. E aí vai ser uma igreja mofada, uma igreja asfixiada. Você já tentou colocar uma vela debaixo de um copo? Ela resiste 5 segundos, depois se apaga. Esse é o mesmo da nossa fé. Se a nossa catequese, a nossa oração, a nossa liturgia, as nossas formações tiverem essa abertura de se conectar com os desafios do mundo, elas vão nos fazer crescer e amadurecer como cristãos muito mais do que simplesmente cultivar aquela cotidianidade asfixiante da relação nas quatro paredes da igreja. Então, é por aí que a gente começa a motivar
agregar. Depois, é claro, precisa de formação, capacitação, encontros, mas isso tudo vem na sequência. É a igreja em saída que o senhor tanto fez no Nordeste. Igreja em saída que o Papa quer. Conhecendo, o senhor conheceu a realidade de São Paulo, depois foi para a realidade num outro lugar no Brasil, essa igreja. E hoje está em São José do Rio Preto, o senhor participa no final de semana de um fórum. Conta para a gente qual a expectativa, o que vai ser colocado em pauta neste fórum. Isso. Esse fórum se conecta à primeiríssima pergunta que tu me fez. É o fórum sobre a dimensão sociotransformadora da igreja, né? Então, nos encontraremos, estará bispos, padres, leigas e leigos de diversas dioceses aqui do regional, e todas e todos se perguntando como é que podemos não perder e, ao contrário, alimentar, fazer crescer a dimensão sociotransformadora, né? Então, teremos vários momentos de escuta, é dividido numa parte do ver, né, para reconhecer quais são os desafios de nossas dioceses, uma parte do discernir, para compreender bem o que é oportuno fazer, uma parte do agir. A parte do agir se conecta com uma pergunta que já foi feita, porque escolheu, eu quero parabenizar o regional de vocês, porque esse regional escolheu como prioridade, ainda o ano passado, o tema da população em situação de rua. Então, a gente vai usar o paradigma como que o modelo, o exemplo da ação pastoral junto ao povo de rua, como um exemplo de como a igreja pode ser em saída e pode sociotransformar, né? Pode transformar a sociedade. Então, tentaremos colocar em prática essas teorias. Que importante o papel da igreja. Muito. Giovana, tem mais perguntas? Tem sim, Ana. Pergunta chegando pelo Rede Vida ao Vivo Oficial. Padre Dário, agora a pergunta é da Miriam Bernadette Souza, mandou para a gente pelo YouTube. Como converter a própria igreja para assumir as questões sociais? Pois parece-me que a hierarquia da igreja está se afastando destas questões, é a pergunta da Miriam, padre. Miriam, é uma boa pergunta. Realmente a palavra conversão é uma palavra-chave, né? Se a gente for pensar, o Concílio Vaticano II, ele foi isso, né? Foi a primavera para a igreja, dizia Papa João XXIII, né? Então, ajudar a igreja a não sentir que o mundo é algo como que um adversário, né? Às vezes ainda a gente raciocina assim, nós não somos do mundo, né? Como se o mundo fosse o adversário da igreja, como se fosse algo de que a gente precisa se distanciar. Se a gente for olhar no Evangelho, todas as parábolas de Jesus são exatamente o contrário. A semente que entra na terra, o fermento que se dissolve na massa. Quer dizer, o papel da igreja é entrar no mundo, não sentir que o mundo é inimigo, mas que o mundo é parte da gente. Você é cristão e cristã em todas as relações, no serviço, na faculdade, na escola, no clube de mães, né? Então, assumir o mundo como o campo da nossa missão, o campo onde a gente pode promover a fraternidade, é exatamente a conversão que está nos faltando, porque é verdade, às vezes parece que a nossa igreja esteja recuando. Talvez eu possa até entender pelo medo da complexidade. O mundo de hoje é muito complexo, é muito difícil. Mas o senhor não acha que o Papa Francisco ele avançou? Ele deixou a igreja mais próxima pelo carisma, pelas palavras? Porque ele é um papa missionário, ele é um papa do povo. Então, eu acho que ele quebrou algumas barreiras, alguns muros e deixou a igreja mais próxima da gente. Alguns dizem que o Papa avançou tanto que a igreja está... Sem fôlego? Sem fôlego para correr atrás dele, né? Então, sim, com certeza ele é talvez o primeiro que está nos empurrando, puxando nessa direção. Ele é diferenciado. Muito. E tem mais perguntas da Giovana para o senhor. Tem sim, padre, o pessoal está acompanhando. O senhor citou a questão do Rio Grande do Sul e chegou uma pergunta justamente referente a isso. O que as enchentes no Sul está ensinando às populações? Foi o Juvenal Oliveira, de São José do Rio Preto, que fez a pergunta. Olha, Juvenal, muito boa a tua pergunta. Inclusive, a nossa comissão está apoiando uma campanha do regional do Sul 1, desculpa, do Sul 2, que é a região, onde tem todos esses impactos. Então, uma campanha de solidariedade. A CNBB, primeiramente, está chamando para essa solidariedade imediata. Mas, como você pergunta, a gente tem que se também interrogar sobre quais são as causas. Papa Francisco escreveu uma carta, uma exortação chamada Laudate Deum, ano passado, que é a releitura da Laudato Si a partir
do tema da crise climática. E ele nos ajuda a entender que esse tema da crise climática, primeiro, não é uma invenção. Teve muito negacionismo a respeito disso. Atrapalhou, né, padre? Atrapalhou demais, Muito porque isso. a gente subestimou, né? Segundo, não é algo que depende só dos grandes governos ou dos políticos. É um tema urgentíssimo que tem que tocar todos nós, porque está aumentando demais a consequência disso. Então temos que nos perguntar como é que a gente pode enfrentar a emergência climática. Aí, aquilo que dizíamos antes, né? Qual é o tipo de economia? O que a gente tem na cabeça como paradigma de desenvolvimento? Quais são as verdadeiras formas para que o nosso Brasil possa progredir integrado aos territórios, né? E isso é um papel que também como igreja podemos fazer. Trabalhando nisso, também reduziremos cada vez mais impactos como esses que estão acontecendo no Sul. A gente percebe as mudanças em estações, em meses que faziam frio, que choviam, e hoje não tem mais. Da onde que vem? Como que o senhor acredita que se criam essas falsas notícias e essa negação no que é tão evidente? Como a gente está vendo no Sul, como a gente vê seca em outros lugares, terremotos, tempestades nos outros países. Como que essa negação é mundial, não é só no Brasil? Claro. Não, o Papa Francisco, inclusive, diz isso com claras letras. O negacionismo é fruto de interesses. Ele faz o exemplo do tabaco nos Estados Unidos, né? Por quantos anos as empresas que vendiam cigarro nos Estados Unidos até faziam propaganda em Hollywood, etc., né? E negavam o fato que o tabaco contaminasse os pulmões. Meu pai morreu por conta disso. Tivemos que reconhecer a gravidade desse problema quando já o business, o negócio, né, do tabaco já não rendia muito. Então, é a mesma coisa hoje, né? O negócio do petróleo, o negócio desse tipo de modelo está sendo tão rentável que ninguém quer criticá-lo, mas isso vai se retorcer contra nós. Às vezes a gente chama agrosuicídio, né? Às vezes o modelo também de agronegócio é tão cego, sobretudo esse tipo de agronegócio que não reconhece a responsabilidade climática, que vai se retorcer contra si mesmo, né? Então, como é importante abrirmos os olhos, negar o negacionismo e sermos positivos na construção de soluções. Giovanni, antes de terminar, tem mais perguntas? Tem sim, Ana. Eu vou fazendo aqui rapidinho para o padre, porque tem bastante coisa chegando. Agora, o Matheus, a pergunta, ele é de São Paulo. Padre Dário, boa noite. Como eu posso saber se minha vocação é ser padre, missionário ou diácono? Qual é a resposta para ele, Padre Dário? Olha, missionários somos todos, né? Então, isso todos e todas nós temos que ser. Com respeito ao discernimento da tua vocação, o que a gente aconselha é procurar um bom diretor ou diretora espiritual, que é uma pessoa que te conhece, frente à qual você possa se abrir de modo confiante e, ao mesmo tempo, rezar. Mas rezar a partir da palavra de Deus, dos evangelhos sobretudo. Esses dois conselhos eu te dou. Leia o evangelho, medite a partir dele e se confronte com uma pessoa de confiança que tenha a sabedoria de te iluminar. As pessoas buscam pela fé. Tem muita buscam sede. Pela ajuda. É verdade. Essa sede. É verdade. Como que o senhor enxerga isso? Como missão, como missionário, como seu propósito? Sim, eu acho que isso cabe a todos nós despertar. E olha, essa ideia de vocação é importante que a gente a refira a todas as formas e ministérios que existem na igreja. A vocação não é só de padre ou de diácono. Também, como dizíamos antes, uma pessoa que escolhe o serviço ao povo de rua é uma vocação linda. Uma pessoa que escolhe o serviço aos povos indígenas ou que escolhe o ministério de catequista, que foi agora, né, implementado em Aparecida, é uma vocação linda. Descubra a tua vocação e viva ela até o fim. Giovana, tem mais perguntas? Nós temos sim, é a Antônia Lucena, Padre Dário. A pergunta dela é o que faz o leigo hoje na Igreja Católica com base nas cartas e diretrizes e também homilias do Papa Francisco. Então, o leigo hoje é o ator, é a coluna, é quem sustenta a igreja. E o Papa Francisco insiste muito nisso. Na verdade, também os papas antes dele, né? Ainda João Paulo II havia escrito uma carta muito bonita sobre o papel dos leigos fiéis a Cristo, né? Então, os cristãos e cristãs leigos hoje
são a força renovadora da igreja. Não é por acaso que Papa Francisco está direcionando muito a igreja na dimensão da sinodalidade. É o que é a sinodalidade? É valorizar todas as formas de participação na igreja, fazer com que todas e todos tenham voz em capítulo, se diz, né, no mundo religioso, que possam ter um papel de decisão e de contribuição efetiva à construção da comunidade e de sua missão. Então, leigos e leigas, tenham coragem e acreditem em sua missão e façam valer a sua missão exatamente na linha do sínodo. Que mensagem linda, padre, de coragem, de missão. Todos nós podemos fazer mais. Com certeza. É a missão de todos nós, né? Dizia a música também. E o senhor fez muita diferença na nossa noite hoje. Todo mundo que está aqui acompanhando no estúdio, tenho certeza de todo mundo que acompanhou em casa, pelo exemplo que o senhor é, como padre, como missionário, esse exemplo de fé. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesta sexta-feira. Obrigado, eu fiquei surpreso pelas perguntas muito boas e também pela gostosa conversa. Agradeço demais. Eu agradeço, senhor. Muito obrigada. Giovana, obrigada pela companhia. A todos do estúdio, muito obrigada. A você de casa também, um excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira e tchau, tchau.